Boa noite, minhas águias! Pessoal, hoje teremos uma convidada especial no nosso sexto episódio do Voarcast. Essa mulher que é empreendedora, eu tenho um orgulho enorme de falar com ela e falar sobre ela, porque de fato é um espírito de perseverança na via. Então, hoje, quem está conosco aqui é Melissa Matos. Poucos até conhecem por esse nome, conhecem por Mel, certo? Empreendedora, dona CEO da Delícia da Mel. Então, Melzinha, fique à vontade para se apresentar, para hoje a gente bater um papo gostoso daquele, livre, leve e solto. Boa noite, minha gente, boa noite. Estou muito feliz em estar aqui hoje. Agradecer ao meu amigo Samuel, meu mentor, meu contador, meu amigo, pelo convite, em poder participar desse episódio e falar um pouquinho sobre a história do Delícias da Mel e falar um pouquinho sobre toda a trajetória de Melissa ao longo desses anos aí que nós temos de jornada. E é isso. É isso aí, Melzinha. Eu fico muito feliz, sabe, Mel? Toda vez que eu sento para conversar com as pessoas que acreditaram na gente lá atrás, e a gente vem acompanhando muito a trajetória, e a gente sabe o quanto essa trajetória é desafiadora, e muitas vezes as pessoas que estão do lado de fora só apontam, né? Não Ah, fazem não, ideia. não fazem ideia do quanto empreender vai muito além do que muitas pessoas propagam nas redes sociais, né, Melzinho? E você é o espírito dessas pessoas empreendedoras raiz, que eu costumo dizer assim. É empreendedoras que saíram do zero, é empreendedoras que de fato não teve aquele investimento, não que esteja certo ou errado, mas que de fato passaram por muitas situações para chegar onde está e tem propriedade para falar do que vai falar agora, certo? Então, Melzinha, hoje que nós vamos falar um pouquinho sobre sua expansão, né? O quanto a Delícia da Mel, que era a Delícia da Mel. Eu lembro como hoje, há 3 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, quando nós começamos de fato a parceria, né, Melzinho? 4 anos. 4 anos já, né? Nossa, 4 anos. é verdade. O tempo passa tão rápido que praticamente Mel é uma das minhas primeiras clientes no escritório. E quando nós começamos com Mel, era no apartamento, não era Mel? Ficava onde É, ali? não, tinha pouco tempo que a gente tinha mudado ali para o fundo do terminal de ônibus lá de Juazeiro. Mas tinha Sim. pouco tempo que a gente tinha mudado. Mas a gente tinha saído desse apartamento, que na verdade, desde que eu saí da cozinha de minha mãe, foi o primeiro lugar que eu fui, foi exatamente esse apartamento. Então eu fui para esse apartamento, fiquei um período lá e depois eu fui para esse lugar onde a gente se conheceu. É, perfeito, Mel. E de lá para cá, a gente vem acompanhando muito essa evolução, né? E, Mel, hoje eu quero muito que você fale um pouco mesmo de sua história, tá? Você já adentrou aí até um pouco, mas você fala um pouco mesmo de sua história. Qual foi a inspiração que lhe fez a você abrir mesmo esse. Porque quem lhe conhece acha que você já nasceu com isso, né? Ah, eu já nasci querendo ser empreendedora do segmento de confeitaria, de lanchonete e tudo mais. Não foi isso, né, Mel? A realidade. Não, não foi. Na verdade, eu sempre brinquei, né, que eu nasci com sangue empreendedor. Então, eu acho que é um conjunto. Quem empreende tem as pessoas que têm essa vontade, esse desejo. E tem pessoas que acabam despertando para isso um pouco mais tarde. No meu caso, eu sempre brinquei de que eu tinha meu negócio. Quando eu era pequena, eu não brincava de boneca. Eu brincava de que eu tinha um supermercado, de que eu tinha alguma coisa, que eu vendia algum produto. Então, era a minha brincadeira favorita quando eu era pequena. Então, eu sempre pensei, eu preciso ter alguma coisa quando eu crescer. Então, eu cresci com esse desejo. Comecei a trabalhar com 15 anos para ajudar em casa, ajudar os meus pais. E depois de todo esse processo, eu continuei nessa busca de eu continuei com essa busca de querer ter alguma coisa. E aí foi quando eu juntei a minha vontade de empreender com a minha paixão por bolo, por doce. Eu cresci numa família onde minha avó, todas as vezes que a gente viajava para as férias, minha avó fazia bolo, fazia os doces para a gente comer, e minha mãe também sempre fez nos nossos aniversários. Então eu juntei as duas coisas e foi quando eu decidi fazer o bolo do aniversário de meu pai e deu super certo. Ah, muito bacana, assim, Melzinha. E como a gente diz, né? Muitas vezes a gente não imagina a proporção que isso vai dar, né?
Muitas vezes a gente não, assim, não tem uma inspiração de fato, foi porque eu herdei, é Uhum. porque. Não, foi algo assim proposital que a gente muitas vezes vê a oportunidade ali, Isso, né? Gera a oportunidade e empreender muitas vezes é isso. Às vezes o pessoal acha que é diferente de empresário, porque empresário ele tem uma empresa, mas não quer dizer que muitas vezes ele é empreendedor. É uma coisa totalmente totalmente diferente. diferente. Porque empreendedor ele tem inovação, Tem uma visão. ele tem uma visão muito mais assídua do que ele quer em médio e longo prazo. Ele inova, ele é criativo, independente se ele tem CNPJ ou não. O Exatamente. CNPJ é só uma formalização ali do processo, né? Isso. E você veio muito desse contexto de entender uma oportunidade ali no seu nicho, no seu segmento e seguir firmemente ali, né? Isso foi muito importante. Na verdade, quando eu comecei aqui na região, tinham poucas pessoas que faziam bolos, né? Então, como eu falei, eu juntei as duas paixões que eu tinha, as duas vontades que eu tinha, que era trabalhar com uma coisa que eu gostasse muito, e juntei com essa questão de empreender, que era o que eu queria. Então, quando eu comecei, tinham poucas pessoas que faziam isso. Então, eu precisava pensar fora da caixa, porque é exatamente o papel de um empreendedor. O empreendedor, ele pensa fora da caixa para ele conseguir ter sucesso naquilo que ele faz. E aí, pensando nisso, eu comecei a fazer, né, a minha trajetória, ela se deu a fazer bolo de pote para o pessoal da empresa que eu trabalhava, e aí foi o maior sucesso. Até o pessoal da própria empresa falava, né? Você tem muito talento. Minha ex-patroa mesmo, que foi uma das pessoas muito importantes para mim no início da minha trajetória. Porque, diga-se de passagem, eu comecei com R$ 200, né? Meu negócio iniciou com R$ 200. Então, eu fui, peguei esse dinheiro que eu tinha, comprei o material, fiz os bolos de pote. Alguns eu vendi, outros eu dei para o pessoal experimentar. E daí foi só o pontapé inicial. Muito, assim, essas histórias são lindas, meu. Eu fico muito feliz de poder estar junto desse crescimento, né? Por quê? Porque a gente sabe o quanto você é muito diferente quando a gente tem propósito. Com E isso certeza. mostra que você tem propósito, porque quem sabe sua história sabe que é muito desafio envolvido, né? Então, Sim, se não tem propósito no meio, se não tá ali por um propósito maior, você desiste facilmente do projeto. isso. Difícil, desiste facilmente do processo em si. A gente sabe disso, que não é desafiante, né? E aí eu pergunto, Mel, hoje a Delícia da Mel estava lá em Juazeiro, né? Sim. E agora você expandiu a sede aqui para Petrolina. Tem o quê? Um mês, dois Dois meses? meses. Tem Dois 2 meses meses, que a né? gente tá aqui. E como foi? O que foi que te levou a essa expansão, né? É para ficar, potencializar cada vez mais a marca? É a notoriedade que você quer causar mesmo de fato? O que é que você quer levar? O que é que você quer que os seus clientes pensem hoje da Delícia da Mel? Então, eu gosto de falar que a loja de Petrolina, ela foi um propósito de Deus na minha vida. Porque você, como meu contador e como meu mentor, você sabe que eu sempre comentei com você o desejo que eu tinha e o quanto você, como meu mentor, me inspirava a ter uma loja aqui em Petrolina. E aí, apareceu essa oportunidade de trazer Delícias da Mel para Petrolina. E eu pensei, por que não? Conversei com meu marido, que sempre foi uma pessoa que me apoiou muito. O Felipe sempre foi o meu anjo da guarda, literalmente. Então, conversamos, analisamos e a gente viu o quanto nós tínhamos de potencial para trazer para cá. Porque eu tenho uma parcela de clientes que saíam daqui de Petrolina e eles iam consumir meu produto lá em Juazeiro. Ou então eles compravam pelo delivery. Então, pensando nesses clientes, né, pensando nessa expansão mesmo, pensando em elevar o Delícias da Mel a outro patamar, saiu do papel o projeto Delícias da Mel aqui em Petrolina. Então foi tudo um projeto, foi tudo muito rápido, na verdade, mas como eu já tinha toda uma experiência, o Delícias da Mel já existe há 9 anos. Então, como eu já tinha toda uma experiência, então foi mais fácil, porque eu tive 20 dias para montar a loja. Isso é importante, tá, Melzinha? O que é que acontece? O pessoal acha que monta negócio, expande negócio da noite para o dia. E não funciona assim. E pensando nisso, até para o público que está nos assistindo, tá? Quais foram as estratégias antes de você tomar qualquer decisão? Com quem que você sentou? O que foi que você avaliou? Quem foi que lhe deu alguma base para você dar um próximo passo? Que eu acho que é isso que é importante a gente entender nesse aspecto, sabe? Sim.
Então, na verdade, a primeira pessoa que eu conversei, como eu falei, foi meu esposo. Depois eu conversei com meu consultor financeiro, porque eu tenho um consultor financeiro. Eu acho, Samuel, que nenhum gestor hoje ele consegue gerir uma empresa sozinho. Nenhum gestor. Ele precisa ter pessoas ao lado para conseguir construir e sair daquele nível que ele está e ele atingir outro nível. Então, Abraão, você e outras pessoas me ajudaram a entender qual era o meu propósito para cá, para Petrolina. Então, primeiro a gente pensou qual ia ser o custo disso, quanto que a gente ia investir aqui, se ia valer a pena. Pensamos no público-alvo, porque são públicos diferentes. Apesar de ser a mesma empresa, são públicos diferentes. Cidades diferentes, Cidades cultura diferentes, diferente. cultura diferente, pensamento é diferente. Então, eu precisei pensar qual era o público que eu ia atingir aqui, para quais produtos que eu ia trazer para cá, para que eu conseguisse atender a esse público e a essa demanda. Então, eu precisei pensar e estruturar isso primeiro. Pensar na questão do ambiente, porque é um ambiente colaborativo, é um ambiente familiar. Então, eu precisei pensar na questão de estrutura. Como é que isso ia funcionar? Então, foi pensado, estruturado, para que eu conseguisse botar em prática. E como eu falei, foram 20 dias. Só que foram 20 dias de 9 anos de experiência que eu tinha. Por isso que foi mais rápido e mais prático montar um negócio de uma proporção menor. Isso aí volta, Mel, aquela situação que a gente fala constantemente e discute constantemente com os empresários, mentorandos nossos, que você faz parte também, que é, gente, se o empresário ele não entende que ele precisa ter dados e ele precisa estar com os parceiros certos para poder crescer, ele não vai crescer. Ele vai rodar, 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 fica igual a bombril e não faz nada e não consegue ter dados, não consegue ter informação, não sabe qual ação que pode tomar, não sabe qual o próximo passo que pode dar e fica nessa dificuldade, né, Melzinho? Isso. Para a gente conseguir crescer, para a gente conseguir analisar todo o passo a passo e todo o processo que um gestor ele vive, ele precisa exatamente ter os números. Então, para que eu conseguisse abrir aqui, primeiro ponto, como eu falei, era ter exatamente o investimento. Porque para ver se isso estava dentro do financeiro, né? Ia ser uma coisa plausível. E depois a gente foi analisando os outros pontos. Mas é exatamente essa questão. Se o dono ele não tem, se o gestor ele não tem controle de todos os processos que acontecem dentro do seu negócio, principalmente de números, o negócio fecha. Ele pode ter o dinheiro que for, mas vai fechar. Porque o que conta é ele estar dentro e vivendo o propósito, vivendo todos os processos que a empresa exige, que um negócio exige. Então, para que eu conseguisse chegar hoje, onde o Delícias da Mel tá, eu fui vivendo todos os processos, onde cada vez fosse fácil, fosse difícil, para eu conseguir realmente ter uma gestão que me fizesse chegar em outro nível, que foi exatamente a questão da loja daqui de Petrolina. A gente fez o estudo, a gente analisou e a gente abriu. Ô, Melzinha, tem uma pergunta aqui até importante. Eu acho até bacana, a gente vai respondendo aqui no decorrer, tá, gente? Fiquem à vontade para perguntar. Aqui eu estou olhando as perguntas de vocês, estou acompanhando. Tá aqui, o Leno falou, aprendizado sobre constância. É isso mesmo, Leno. Aqui empreender é pura constância. Não adianta nada se você não tem constância, tá? Exatamente. Meninos da técnica aí, por favor, áudio baixo, confira direitinho, tá? O grande Gledson perguntou, Mel, como a mentoria lhe ajudou hoje, entendeu? Não Sim. só a mentoria GVA, mas o quanto é importante esse processo de mentoria, ter um mentor próximo para poder estar tomando decisões. Eu já falei sobre isso nas minhas redes sociais e o quanto é importante a gente ter pessoas para dividir a dor e a delícia de ser gestor, né? E sem dúvidas nenhuma, a mentoria, se todo empresário soubesse, se todo gestor soubesse a importância de ter um mentor, porque o mentor, ele dá direcionamento. Porque às vezes a gente está perdido, às vezes a gente está sem saber como a gente tomar alguma decisão. E o mentor, com toda a equipe, com todas as ferramentas, ajuda para que a gente consiga tomar essas decisões. Então, na verdade, a mentoria, diga-se de passagem, com o meu amigo Samuel, foi uma virada de chave para mim,
Foi onde realmente eu enxerguei onde eram os meus erros, onde eu precisava melhorar, onde eu precisava evoluir como pessoa e como profissional, porque é importante a gente entender isso. Porque se a gente, como pessoa, a gente não melhora, a gente não evolui, o profissional ele não vai acompanhar, não tem para onde correr. Então, a mentoria ela ajuda a gente exatamente a crescer e a entender quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas falhas, porque a gente tem falha, a gente é humano, a gente erra. Sim, com E ainda certeza. mais quando se trata de pessoas, quando se trata de números, Sim. porque por mais especialista que a gente seja em determinado assunto, no meu caso, eu sou especialista em bolo. Só que quando eu parto para número, quando eu parto para colaboradores, se eu não tenho uma ajuda, se eu não tenho pessoas me ajudando a entender como fazer naquele momento, fica muito mais difícil. E é dessa forma mesmo. Eu fico muito feliz, tá, Mel, de estar contribuindo sempre aí para o crescimento de vocês. E o que é que acontece? É muito importante a gente entender isso, empresário, que sirva para você aí, seja com qualquer um mentor que vocês acharem, encontre os mentores da vida de vocês, seja na área pessoal e na área profissional. Isso é muito importante para vocês estarem evoluindo. Eu tenho meus mentores, como assim hoje eu mentoro vários outros mentorandos, entendeu? Então eu sei o quanto isso é importante, eu sei o quanto isso foi transformador na minha vida e é isso que eu levo hoje para frente para também transformar várias outras vidas. Mas, Mel, isso é muito importante sua fala, sabe por quê? Quando a gente fala de expansão, futuro e tudo mais, já existe, segundo o filósofo Malcolm X, ele sempre falava isso muito, ele tem uma frase que é muito poderosa, ele fala, o futuro pertence àqueles que se preparam no hoje, Sim. né? Então, se eu quero lá na frente, isso trata muito sobre o planejamento estratégico, isso trabalha muito o que a gente pensa como negócio de médio e longo prazo. Se eu quero estar lá na frente, em outro patamar, eu tenho que me preparar hoje, não é para esperar em cima da hora para poder mudar alguma coisa. Não funciona assim. Tem que ter planejamento, tem que ter análise mesmo para me poder sempre dar um passo a mais. É isso que é muito importante. E pensando, Melzinha, nos desafios e nos aprendizados dessa jornada, né? Quais são os principais desafios que você traz assim e que você diz, cara, assim, o que é que eu levo de ponto de atenção para quem nos assiste, para os empresários que estão aí nos assistindo, em termos dessa expansão? O que é que te, assim, tirou da zona do conforto mesmo para fazer essa expansão em termos de desafios? Então, tem uma questão que eu gosto sempre de falar sobre, que é uma frase muito clichê, mas que é muito real. O olho do dono engorda o gado. Em 2018, eu perdi meu pai e, junto com isso, eu tive uma colaboradora que me roubou R$ 25.000. A empresa faliu. Nós falimos. A empresa foi literalmente pro chão. E em 2019, no começo de 2019, eu precisei recomeçar do zero, porque não tinha dinheiro. Não tinha. E eu estava devendo o dinheiro, porque o dinheiro que ela me roubou era o dinheiro que tinha que pagar os meus fornecedores. E com isso eu aprendi essa lição, de que o olho do dono engorda o gado. Se a gente não está dentro do nosso negócio, para a gente viver o nosso negócio, não dá certo. Sobre as dificuldades, e sobre essa questão da transição para trazer a loja para Petrolina, eu aprendi algo muito valioso esse ano. Que para uma empresa crescer, para uma empresa expandir, a gente precisa sair do operacional. E você me ensinou isso. Foi você que me ensinou isso. Que a gente precisa sair do operacional. Enquanto a gente está no operacional, a gente não vai conseguir pensar estrategicamente. Então, eu consegui hoje me libertar do operacional. Hoje eu vivo mais a parte estratégica do meu negócio. Então, hoje eu consigo pensar em estratégias de marketing junto com o meu marketing, com a minha agência de marketing. Hoje eu consigo pensar nas estratégias comercial junto com você, que é meu mentor. Então, eu consigo fazer alinhamento com a minha equipe. E eu só consegui vir para Petrolina. Minha loja só pôde vir para cá depois que eu entendi que eu era a cabeça do meu negócio. Eu sou a cabeça do meu negócio. Eu tenho colaboradores excelentes, que são competentes, que me ajudam muito. E se eu cheguei onde eu cheguei, foi parte deles também. Só que se o dono ele não vive esse propósito, se o dono não entende que ele precisa pensar estrategicamente, ele não vai conseguir elevar o nível da empresa jamais e nem expandir para lugar nenhum. E é aquele ditado, né, Mel? Você até falou antes aí.
Meu irmão, toda mudança está na nossa mente. A gente precisa entender isso. E o empresário, ele precisa também entender isso. Ou ele para começar a pensar estrategicamente no negócio dele, ou ele tem que contratar alguém para pensar por ele. Com certeza. Porque Aí senão, é onde entra o mentor. senão o negócio não cresce, não vai adiantar. Isso. Ele precisa entender esse jogo. Se ele está afogado na operação, como é que ele vai pensar se como melhorar o comercial dele? Como é que ele vai pensar em melhorar o financeiro dele, melhorar o marketing, melhorar os processos, se ele não tem tempo e está afogado na operação? Não funciona, entendeu? Ele tem que ter tempo para pensar estrategicamente. É a grande realidade. Aí muitas pessoas falam: Ah, Samuel, beleza, mas eu estou começando. Eu entendo que existe uma fase do negócio e a gente não precisa romantizar, que existe uma fase do negócio que é difícil mesmo. É eu, empresa, e Sim. eu tenho que se virar. Mas isso ali tem que ser um tempo, eu tenho que ter um planejamento para sair disso ali num determinado tempo. Isso ali não pode ser para a vida toda. Só que toda vez quando eu chego com um empresário, aí muitas vezes eu sento com ele e diz: Tu tem quantos anos de empresa? 10 anos. E o cara tá da mesma forma. Uhum. Então tem alguma coisa errado. Tem. Entende? Então a situação é essa, a gente avaliar, beleza, existe um tempo de maturação, de organização que tem que mudar. Sou eu, faço 3, 4 funções, beleza. Só que isso não pode ser para a vida. Isso. Tem que ter um planejamento para poder ir evoluir nesse aspecto, né? Isso é muito importante entender. Com certeza, porque existem as fases que a gente tem dentro de um negócio. E para a gente poder entender cada fase que a gente vive, por exemplo, pessoas. A gente tem pessoas dentro do nosso negócio. Para a gente poder conseguir ter uma cultura dentro da nossa empresa, que também você me ensinou sobre esse processo de cultura. A minha missão, a minha visão, os meus valores, inclusive hoje os meus valores são um ponto-chave dentro da minha empresa. Os meus colaboradores sabem quais são os maiores valores dentro do nosso negócio. Então, se a gente não tem pessoas que nos ajudam a construir isso, fica mais difícil. E você, como eu, Samuel, você começou ali na base. Então, foi você na base, junto com Isadora, e vocês foram construindo. Foi igual a mim. Eu comecei ali na base, fazendo bolo, fazendo doce. Era só eu, meu pai e minha mãe. Então, depois de um ano, foi que eu tive o meu primeiro colaborador. Então, se eu chegar hoje em qualquer lugar e alguém vier discutir comigo sobre bolo, sobre doce, sobre qualquer situação, eu tenho base para falar sobre isso, porque eu comecei o meu negócio. Então, quando a gente inicia um negócio, é mais fácil. Mas o meu conselho para quem não começou ali na base é: conheça todos os processos da sua empresa. Tem que conhecer. Porque como que você vai cobrar do seu colaborador? Como que você vai cobrar dele se você não conhece o que o seu colaborador está fazendo? Não tem É, justificativa. você trouxe um ponto, meu, que é muito importante. Eu digo direto, gente, a gente lidera pelo exemplo. Exato. O líder Então, lidera pelo exemplo. você não precisa, não é que você precisa ser especialista em tudo no seu negócio, mas você tem que saber o que está cobrando. Como é que eu vou pedir para meu vendedor ele bater meta se eu não sei nem por onde vender? Se eu não Exatamente. sei nem para onde ir? Como é que eu vou pedir para o meu marketing fazer o melhor anúncio do mundo se eu não sei nem o que significa anúncio? Eu não sei nem como cobrar eles. Fica difícil, entendeu? Como é que eu vou pedir processo, otimização, se eu não nem conheço o processo do meu negócio? Sim. Então, eu digo direto, não é que vocês, Samuel, o pessoal fala, mas eu contrato ele que se vire. Não funciona assim, gente. Delegar É é diferente. diferente de A delargar. gente diz direto isso, gente, não é delargar, não, é delegar. E delegar você precisa ter ciência o que está delegando. E tem que saber o que está delegando para você cobrar. Exatamente. Senão fica difícil dessa forma, entendeu? Eu trago um ponto importante, meu, até num contexto sobre o teu nicho específico, né? Que é um desafio, porque são processos diários ali que podem trazer prejuízos constantemente. Com E certeza. você tinha muito aquela visão, não, só eu que tenho que fazer e tudo mais. Eu lembro que você desconstruiu isso de uma vez e disse, não, tem pessoas que podem fazer até melhor do que eu. Por que é que eu tenho que ficar aqui presa à operação em si, né? Sim. Como foi esse processo, essa mudança de mentalidade, meus? Eu precisei entender que para crescer, eu precisava delegar. Eu precisava ter pessoas ao meu lado que sabiam fazer tão bem quanto eu o mesmo processo que eu fazia. Tanto é que hoje os meus confeiteiros confeitam melhor do que eu. Eu sei confeitar.
faço qualquer bolo que você me der na mão. Mas os meus confeiteiros, eles estão no dia a dia fazendo isso diariamente, constantemente, constância. A constância faz a gente ficar bom. Hoje eu estou me especializando mais nessa parte estratégica. Então é muito mais fácil. Mas eu demorei para entender. Foi igual a dar curso. Quando eu comecei a dar curso, eu pensei: não, vou gerar concorrência para mim mesma? Não existe, não vou fazer isso. Mas eu fui trabalhando minha mente, as pessoas começaram a me pedir, a me perguntar. Então, em 2018, eu comecei a dar curso. E quando eu comecei a dar curso, eu vi que era um mundo de possibilidades para ajudar muitas pessoas a terem seu próprio negócio. Independência financeira hoje é uma das coisas que as pessoas mais buscam. Então, por que não ajudar outras pessoas? Porque gerar concorrência é um nível mais alto, porque a gente começa, a gente ensina para outras pessoas. E olha que eu tenho casos de sucesso, eu tenho meus cases de sucesso de aluno, né? Então, assim, eu fico muito feliz que as pessoas que fizeram curso comigo saíram desse nível aqui e chegaram nesse nível aqui. Graças a Deus que deu tudo certo. Isso é a felicidade do mentor, né, Mel? Exatamente. Poder transbordar, passar para frente sua mensagem e ver outras pessoas também se dando bem, né? Isso Exatamente. muitas vezes a gente diz o seguinte, é propósito, porque não é sobre um curso, não é sobre mentorar, não é sobre entregar conhecimento, é sobre salvar vidas, é sobre transformar vidas, é sobre resgatar um casamento, uma pessoa desencantada de um sonho, é sobre isso, né, Melzinha? É sobre isso. E assim, quando eu comecei a dar curso, eu coloquei isso como propósito mesmo. Eu pensei, Deus tem um propósito para mim quanto a isso e eu vou precisar entender a importância disso. E hoje eu já tenho mais de 1.000 alunos, eu já dei curso para mais de 1.000 pessoas. E assim, eu vejo quanto eu ajudei pessoas, o quanto eu impactei vidas, o quanto eu transformei vidas através do meu ensinamento. Que era tão pouco, tão ínfimo, mas que ajudou tantas pessoas, né? Sim. As pessoas pegaram isso, porque a gente também tem que ser estratégico até nessa hora. As pessoas pegaram o ensinamento que eu dei e transformaram de forma grandiosa. Então, hoje, tem pessoas que. Vou pegar o exemplo de Manu, da Mani Confeitaria Saudável. Manu hoje é um sucesso, é um Sim, fenômeno aqui em verdade, Petrolina, em Juazeiro. verdade. O É quanto uma das cresceu, né? melhores que tem aqui, se não a melhor. Sim. Então, assim, olha o negócio dela hoje como tá. Então, Manu fez olha a situação, ela fez o curso comigo para entender como era que fazia bolo, a base do bolo, como era. Ela transformou isso em produto saudável. Então, realmente foi uma pessoa que saiu da sua zona de conforto, literalmente, e mudou a vida dela. E aí, Melzinha, trazendo aqui para os empresários que estão nos assistindo, quais foram as principais lições que você traz como empreendedora de fato? Eu acho que para a gente entender que o negócio ele tem as dificuldades e que a gente precisa achar soluções, primeiro ponto é a gente reconhecer onde está o erro. Porque o problema, Samuel, ele vai existir. Só que muitos empresários, eles se desesperam e eu já passei por essa fase. Eu falo isso com propriedade. Então, eu ficava desesperada quando acontecia um problema e eu ficava, meu Deus, como eu vou resolver isso? A gente tem que ser estratégico até na hora do problema. O problema acontece, a gente busca a solução. Não adianta se desesperar, se descabelar. O teto da loja, uma parte do teto da loja desabou. Agora tem pouco tempo nessa chuva que deu aqui. Você me mandou as fotos, eu fiquei ali com o coração apertado. E eu olhei para aquilo ali, claro, foi um impacto muito grande para mim. Eu chorei, fiquei mal, mas foi naquele momento. Depois eu entendi, eu disse, Deus tinha um propósito para isso. Sim. Então eu preciso pegar o problema e eu preciso achar a solução para que eu consiga resolver o problema. Então acho que uma das maiores lições que eu tirei ao longo desses 9 anos, quase 10 anos de empresa, é exatamente eu entender qual é o problema que a empresa tem e eu achar uma solução. E que se eu não achar essa solução sozinha, eu vou atrás de quem some forças comigo para eu conseguir resolver o problema. Porque o problema, nenhum problema, ele não vai ter a solução. Sempre vai ter a solução. Mas às vezes é a gente que está tão desesperado que a gente não acha a solução para esse problema. Então, acho que é uma das maiores lições que eu tirei e de entender e valorizar os meus colaboradores. Eu trato os meus colaboradores como eu gostaria de ser tratado. Eu acho que esse é um dos principais pontos na minha gestão, porque eu trato todos os meus colaboradores bem.
Eu gosto de tratar eles assim, independente se o colaborador ele rende ou não o resultado que eu quero, eu trato ele bem, porque eu quero que ele entenda qual é a cultura dentro da minha empresa, qual é o propósito que eu estou vivendo dentro da minha empresa e que para estar junto comigo, o meu colaborador ele precisa viver esse propósito junto comigo. Rapaz, que insight poderoso, tá? Presta atenção, empresário, que Mel trouxe aqui. E eu falo isso constantemente, gente. O jogo dos negócios é pessoas. A gente tem que entender isso. E a gente tem que entender um pilar muito forte que é cultura. E isso você está trazendo, Mel, e você não está falando da boca para fora, não. Isso é pura verdade, Sim. porque eu vivencio e eu vejo isso lá na sua equipe. A gente sabe quantos desafios vocês já passaram e as meninas compraram a ideia e pegaram na sua mão, não foi nem você. E isso é um espelho de liderança, de liderar por seus comportamentos, e você é um espelho nisso. Sim, com Então, certeza. assim, eu fico muito feliz que esses ensinamentos estão indo para frente, esses ensinamentos vocês colocam de fato em prática, tá? Pensando em conselho, Mel, qual o principal conselho, assim, que você diz, ó, empresário, pensa nisso, nisso, nisso e nisso nessa tua jornada? Não caminhe sozinho. Caminhar sozinho, a gente pode até chegar no objetivo que a gente quer, mas sem dúvida nenhuma, caminhar com pessoas que acreditam no nosso propósito e com pessoas que vão fazer nosso propósito acontecer é diferente. Então, eu acredito que se eu estou conseguindo elevar o nível do meu negócio hoje, se o Delícias da Mel hoje está chegando onde está chegando, hoje a gente está quase batendo 40 mil seguidores. Gente, 40 mil seguidores eu ralei, viu, para conseguir, muito mesmo. Mas se eu conseguir trazer isso, ponto um, eu tenho uma equipe de marketing muito boa. Para conseguir trazer tráfego pago. Gente, esqueçam essa ideia de que vocês vão crescer sem vocês terem ferramentas a favor de vocês. Não existe. Ferramentas e pessoas são o segredo para vocês conseguirem crescer. Então, hoje eu tenho uma pessoa dentro da minha empresa que faz o meu marketing dentro da minha empresa. Eu tenho uma agência de marketing que me ajuda a construir junto com Lívia, que é quem fica dentro de lá do Delícias da Mel. Hoje eu tenho um mentor, que é você, que tem toda uma equipe por trás, né, que faz todo o processo acontecer, que me ajuda sobre processos, me ajuda sobre pessoas, me ajuda sobre o comercial e sobre tantos outros pontos. E além disso, eu tenho um consultor financeiro. Que o consultor financeiro, eu faço os meus alinhamentos, eu entendo os meus números, porque lembrem-se, a gente não precisa dominar tudo, desde que a gente tenha pessoas ao nosso lado para nos fazer entender aquilo que a gente não sabe. Fica muito mais fácil. O caminho ele encurta, Samuel. Quando a gente contrata pessoas, quando a gente delega para pessoas que são especialistas naquilo. Então, hoje o tráfego pago do Delícias da Mel está conseguindo trazer um retorno muito bom para o nosso delivery, porque eu tenho uma pessoa especialista nisso que está dentro da agência Mediatize, fazendo todo esse processo acontecer. Comercial, você sentou com o meu comercial, alinhou com o meu comercial, todos os pontos que nós precisamos melhorar, todas essas questões que a gente estava errando, que a gente estava desviando do caminho, você foi lá e foi assertivo em relação a isso. Então, como que uma pessoa cresce sozinho? Não Não cresce. tem como, eu digo direto, gente, não tem como crescer sozinho. E sem conhecimento é pior ainda. A ignorância é muito maior e o prejuízo pode ser muito maior para o seu negócio, né? Com Até certeza. dificuldade mesmo de continuar, seguir mesmo com a empresa e tudo mais. E Melzinha, pensando nos empresários do teu segmento e tudo mais, quais são as inovações que teu mercado está trazendo aí, Melzinho? O que é que está trazendo de novo? Como é que você está estudando o mercado, o movimento do pessoal? Então, eu criei um Instagram, é um Instagram onde eu não tenho nenhum seguidor, e eu criei esse Instagram para eu conseguir visualizar todas as pessoas que são minhas referências. Porque para a gente crescer dentro do nosso nicho, a gente precisa entender o que é que está acontecendo no mundo. Então, eu criei esse Instagram e eu comecei a seguir todas as referências para que eu consiga ter uma base do que é que está acontecendo. Então, eu fui entendendo isso, fui entendendo qual era o sabor. Vamos pegar o exemplo do pistache. O pistache, do ano passado para cá, ele deu um boom. Mas foi um boom que o pistache ele é muito caro. Mas ele vende absurdamente. O que parece que é que nem ouro. Você bota, toca e vira ouro, sabe? O pistache foi mais ou menos nessa pegada. Então, quando a gente entende o que está acontecendo no nosso ramo, no nosso nicho, a gente vai é,
ajustando, muda a rota se for preciso. Mas eu vou dizer uma coisa para você: o pistache foi um sucesso, foi um boom. Mas eu não trouxe o pistache pro Delícias da Mel, porque eu pensei, todo mundo está fazendo. Então, eu vou continuar fazendo o que eu já faço, só que eu vou investir muito mais qualidade do meu produto. Então, eu vou trazer produtos com maior qualidade. Hoje, a referência do Delícias da Mel, Samuel, é trazer, remeter à infância. Você vai comer uma coxinha e você vai lembrar dessa coxinha lá da sua infância. Você vai comer um bolo de coco e você vai lembrar da sua infância, da época que sua avó fazia, que sua mãe fazia, que alguém fazia para você. Então, o segredo do Delícias da Mel é ter um produto de qualidade dentro dos produtos mais tradicionais. Claro, óbvio que a gente tem produtos mais diferenciados, mas o nosso objetivo é despertar nas pessoas os momentos felizes, as memórias afetivas que essas pessoas tinham e que a gente consegue trazer isso através de um doce. Isso é o porquê, né, Melzinha? Com Isso é o certeza. propósito de vocês. Isso é importante, que muitas vezes o empresário não tem essa clareza, acha que vende é um produto. Não, gente, qual é a sensação? Como é que vocês querem que os clientes de vocês vejam vocês no mercado? Isso tem que ter clareza para poder isso Isso. estar cada vez mais propagado por sua equipe. Quando sua equipe sabe disso também, o negócio começa a fluir melhor dentro da organização. Quando o pessoal tem uma clareza do que tem que ser feito para poder atingir esse aspecto, né? Padronização. Na verdade, eu acho que o segredo do ramo alimentício é você ter padronização no produto que você oferece para o cliente. Quando você padroniza esse produto e que existe uma ficha técnica por trás, que você entende o seu preço, você consegue trabalhar preço com o seu cliente. Porque se for um pedido que o cliente vai fazer em grande quantidade, você consegue trabalhar algum valor mais acessível para ele. E ainda mais quando você apresenta um produto com maior qualidade, você consegue trazer para o seu cliente a vontade de consumir aquele produto de novo. É onde a gente fala de recorrência. A gente traz um cliente recorrente para a gente. O cliente ele vai comer, ele vai provar, ele vai gostar e ele vai querer comer de novo, porque o produto tinha qualidade. O produto ele foi feito com uma ficha técnica bem estruturado, bem finalizado, e isso vai despertar a vontade no cliente de comer novamente. E Mel, tem algumas perguntazinhas aqui do público que eu achei bacana para você responder, tá? Sim. O Henrique perguntou: qual o caminho para aumentar o faturamento da empresa? Comercial. Comercial, tem que pensar nessa parte de fazer com que as vendas cresçam. Mas, claro, é um conjunto. Não adianta eu só pensar no comercial se eu não estou sendo vista de alguma forma. Os clientes precisam me ver. Entra o marketing. Então, eu trabalho o meu marketing bem forte, vai chegar às pessoas através desse marketing, e aí é onde o meu time comercial vai entrar. Pensar em estratégias para a gente conseguir aumentar o faturamento do negócio. E tu poderia me dar um exemplo de estratégia que você faz com o seu comercial para poder estar buscando esses clientes? Eu vou pegar o exemplo da ferramenta que você desenvolveu, que a gente aplica hoje dentro do Delícias da Mel. A gente pegou a matriz RFV, não é isso? Isso. A gente pegou a matriz, para quem não sabe, a matriz é onde a gente concentra os nossos melhores clientes. A gente categoriza ele clientes A, B e C, mas Samuel pode falar melhor o que é cada sigla dessa. Mas a gente pega esses clientes e a gente consegue trabalhar esses clientes de forma estratégica. Por exemplo, a gente consegue pensar num combo para os meus melhores clientes, produtos que a gente vai lançar. Esses clientes que estão na categoria A, eles sempre são os primeiros a saber, então a gente sempre comunica antes de lançar para o público. A gente consegue trabalhar de forma mais assertiva para esse cliente, mandando uma mensagem no aniversário dele, perguntando se está tudo bem com ele, como é que está a família dele. Não é só vender produto. A gente precisa entender o cliente, a gente precisa entender qual é a dor do cliente. Por que que o cliente compra bolo? Porque ele quer fazer aniversário, não é verdade? Seja dele, seja de qualquer outra pessoa. É um momento especial. É um momento da vida dele que ele está celebrando com pessoas que ele ama. Se a gente não tem todo o cuidado de entender, desde o momento que ele dá um bom dia, uma boa tarde para a gente está perdendo o cliente desde esse momento. Então, a matriz, ela ajuda para a gente. Foi uma das melhores ferramentas que a gente conseguiu trazer através da mentoria, exatamente para a gente conseguir ser estratégico. Olha, você vê, tá vendo aí, Henrique? Essa serve para você, tá? A matriz RFV nada mais é do que eu pegar meu banco de dados, meu banco de clientes que já compraram na casa. E eu saber ali a recência deles num período, a frequência com que eles compraram e quanto eles deixaram na casa de dinheiro.
e eu poder categorizar quem são meus clientes A, meus clientes B, meus clientes C, de acordo com frequência, valores e a última vez que ele comprou. Ali eu começo a ter estratégias diferentes para públicos diferentes. Cliente QA são clientes VIPs, que eu posso dar sempre novidades, muitas coisas bacanas para eles. Clientes B ali, que eles têm potencial de se tornarem A, às vezes é a falta de uma ligação, de uma comunicação melhor, entendeu? E o cliente C que está afastado, entende? Como é que eu faço para resgatar esse cliente para dentro da casa? Então, uma estratégia muito poderosa para se trabalhar o cliente que está dentro da casa já, para poder aumentar a receita, que ali tem muito lucro perdido. Sim, com Né, Mel? certeza. Então, isso é uma das estratégias que a gente traça na mentoria para poder estar alavancando os resultados. E o João, ele perguntou o seguinte: poderia explicar sobre a importância de gerenciar pessoas e processos? Eita. Eu demorei muito tempo para conseguir entender realmente como funciona. Na verdade, eu acho que até hoje eu não sei como funciona a mente do ser humano. Mas a gente, como gestor, a gente precisa entender os colaboradores que estão dentro do nosso negócio. Fica muito mais fácil quando a gente entende se eles estão alinhados com o nosso propósito, se eles estão alinhados com os nossos valores. Então, quando a gente entende isso, o colaborador soma as forças com as nossas forças, a gente consegue ter resultados diferentes. Eu vou te dar um exemplo de Liza. Liza, ela é a minha gerente. Liza já está comigo há, acho que 5 anos, e Liza sempre entendeu qual era o meu propósito. Ela sempre entendeu qual era o processo, todos os processos. Tanto é que eu brinco que hoje ela conhece os processos melhor do que eu. Porque ela realmente vive esse propósito comigo. Então, para a gente conseguir escalar o negócio, a gente precisa fazer com que as pessoas elas acreditem nisso. Então, a gente primeiro precisa entender sobre pessoas, sentar com as pessoas, entender quais são as motivações que elas têm, quais são os porquês que elas têm para estar trabalhando. Eu costumo dizer lá na empresa assim: ninguém aqui trabalha porque ama, todo mundo trabalha porque precisa, mas a gente tem que ter um propósito para isso. Sim. A gente precisa entender por que que a gente está fazendo aquilo ali. Não é só sair de casa, não é só chegar na empresa e trabalhar. A gente tem um propósito. Quais são os objetivos que a gente tem? Quais são os sonhos que a gente tem? Então, eu preciso entender isso do meu colaborador para que a gente consiga trazer resultados diferentes. Quando seu colaborador acredita no seu propósito, acredita no processo que você está criando dentro da empresa, o resultado é diferente. Porque ninguém cresce sozinho, como eu já falei aqui. Isso é importante demais, Mel. É assim, eu fico feliz porque o jogo é esse mesmo. O jogo é a gente entender que as pessoas elas têm que se sentir pertencentes dentro do processo, né? Sim, Para poder vivenciar aquilo, porque também não adianta nada eu ter os melhores processos se elas não compram aquela ideia. Se elas comprarem a ideia que ali é importante, aí sim o processo vai dar certo. Você pode mapear o melhor processo do mundo, isso. mas se você não tiver uma cultura bem estabelecida e pessoa certa, o processo não vai adiantar de nada. É porque a gente tem rotinas, né? A gente tem rotinas, a gente tem relatórios, a gente tem fluxograma. Por exemplo, a minha cozinha. Para minha cozinha funcionar, tem um fluxograma que gira ali dentro daquela cozinha. Só que para esse fluxograma acontecer, o meu colaborador ele precisa acreditar no que ele está fazendo. Ele precisa acreditar qual é o propósito da empresa. Ele precisa acreditar que o gestor ele está ali para crescer e levar a equipe junto. Porque não adianta um gestor crescer se não carregar a sua equipe junto. É preciso entender isso. Isso é massa demais. Ó, eu tenho uma frase muito top de Steve Jobs. E a gente sabe que ele foi o pai do empreendedorismo aí nos últimos tempos, de inovação e tudo mais, né, Melzinho? Ele diz o Sim, seguinte: o empresário a inovação, ele distingue de fato um líder, né, de um seguidor. Então, é muito importante a gente entender isso, que nós, como cabeças pensantes, empreendedores, temos que sempre pensar como é que eu quebro o meu negócio de fato. Eu tenho que ser o principal concorrente daquele negócio. Eu não é olhar para o meu concorrente, sou eu contra o meu jogo mesmo. Então, o que é que eu tenho que fazer para sempre estar melhor amanhã? Qual o 1% que eu tenho que fazer todos os dias para poder estar evoluindo constantemente, né? Isso é muito importante a gente entender isso. com certeza. Se a gente não pensar de que a gente precisa melhorar e a gente precisa evoluir, e outra, não só a gente,
como os colaboradores que estão com a gente. Porque se a gente não crescer, e se a gente não entender o que fazer dentro da empresa, com todo o propósito que a gente tem, o colaborador ele não vai acreditar. E se a gente não der o nosso melhor todos os dias, não vai fazer sentido. Porque não adianta eu dar meu 50%. Eu tenho que dar meu 100% todos os dias, em todas as áreas das nossas vidas. A gente tem que se doar 100%, porque as pessoas que estão ao nosso lado estão acreditando no que a gente está fazendo. Elas acreditam no propósito que a gente tem. Seja o marido, seja a mãe, seja os amigos, sejam os colaboradores, seja filhos. Eles acreditam no propósito que a gente tem. E se a gente não der o nosso melhor todos os dias, o nosso 100% todos os dias, o propósito ele não vai fazer sentido. Isso de fato, tá? Eu acho que é Lais aqui, tá, Melzinha? Tá nos assistindo, colocou, estamos juntos. Ela mesmo, que ela não perde nada. Essa é desenrolada. Isso aí, Laila, estamos aqui de olho, viu? Pensa que passa em branco, não. Imediatista colocou 2 férias, visão de águia. Aqui só tem águia, meu filho, aqui só tem É águia. verdade, é verdade. Melzinha, e é isso, um bate-papo sobre empreendedorismo, falar sobre... É bom demais, né, É bom Mel? demais. Eu É vida real, adoro né? falar. Eu adoro É falar vida sobre real. gestão. Eu fico muito Eu acho que feliz, sabe? tirando a maternidade, eu acho que é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Eu nasci para ser mãe, mas eu nasci também para ser empreendedora. E eu Não, gosto muito de assim, falar sobre isso. é sensacional, porque a gente sabe, porque não é fácil, né? É Não, desafiante, então tem que ter muita coisa relacionada para isso valer a pena. sim, E um dos é o porquê muito forte, com né? E certeza. por quem também, né, Por Melzinha? quem? É Por quem verdade. é o que é o X da questão também. É. Mas eu deixo a mensagem aí para quem tá. Uma mensagem inspiradora para quem tá aí nos assistindo, seus seguidores também. Qual a mensagem que você deixa para esses empresários aí, até aqueles que pensam também, quem sabe, em seguir esse nicho, que quer empreender, às vezes não sabe por onde começar. Sim. Não desistam dos seus sonhos, porque por mais difícil que pareça, e na situação que você esteja, você precisa acreditar que tudo tem um propósito. Deus dá um propósito para todas as pessoas nesse mundo. Então você precisa acreditar no que você quer fazer e você precisa se entregar e se doar 100% ao que você quer e ao que você deseja. A gente não consegue sozinho. É muito mais fácil a gente conseguir, quer dizer, é muito mais difícil a gente conseguir sozinho. Mas é mais fácil quando a gente tem pessoas que acreditam no nosso propósito junto com a gente. Então, acreditem em vocês. Tenham pessoas que inspirem vocês, porque vai ficar muito mais fácil, vai ser muito mais tranquilo, vai ser muito mais leve quando vocês tiverem pessoas ajudando vocês a chegarem onde vocês querem chegar. Pega essa na cara, empresário. É isso, pega essa chinelada, tá? É sobre isso. Então, Mel, pra gente encerrar, minha filha, eu agradeço sua participação. Você sempre solista quando eu peço, não, tô de pronto, tô de salto e pronto, né? Sempre tá disponível pra gente tá agregando, somando. Então, eu fico muito feliz, tá, Melzinha? Sua participação. Pode ter certeza que seu caminho aí é brilhante. E quem quiser aí, gente, seguir, quem quiser seguir o Delícias da Mel, vai lá, é arroba, Delícias da Mel underline, arroba Delícias da Mel underline. pronto. E também, Melissa, Melissa com 2 L's e 2 S's Matos. O Instagram, por enquanto, ainda está fechado, mas eu estou com um propósito muito grande que Deus colocou na minha vida e estou abrindo o Instagram a partir de amanhã para começar a falar sobre gestão. Então, vocês vão ver muito conteúdo no meu Instagram sobre gestão. Então, sigam lá. pois é, Melzinha tá entrando nessa também, tá? Ela vem aí com muita expertise, não tá entrando agora, ela agora só vai disseminar mesmo conteúdo. Ela só vai agora poder levar o propósito dela para frente, mais pessoas, que é ajudar outras pessoas no nicho dela a poderem estar construindo empresas sólidas, construindo uma base pilar que possa também estar sendo desafogo para seus sonhos, tá? Então segue ela, que vai vir muita, não tenho dúvida que vem muitos insights poderosos aí para vocês. E minha amiga, então hoje estamos encerrando o 6º episódio do VORcast com muitos insights.
Então não deixa de se inscrever em nosso canal, vai lá, se inscreve, dá o like, deixa seu comentário, porque sempre, todas as segundas a gente vai estar trazendo aqui um empresário e levando para vocês vários insights poderosos. Valeu! Valeu, galera!